A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, como estamos? Meus irmãos, nós vamos fazer diferente essa semana. Eu fazia a leitura diária de todos os textos bíblicos que o autor dá para que a gente possa entender a lição. Só que assistindo os meus vídeos, eu percebi que todo dia a gente sempre falava a mesma coisa. A gente lia textos diferentes, até acrescentava algumas coisas, mas no final a gente estava sempre falando do mesmo assunto. Todos os dias. Contato com a palavra é sempre bom, todos os dias. Mas eu decidi fazer diferente essa semana. Eu vou gravar um vídeo que vai abranger toda a lição da semana. E aí os irmãos vão ter um vídeo para poderem ouvir quando puderem, assistirem, quando puderem, quando quiserem e quantas vezes quiserem, para um maior entendimento. Porque, meus irmãos, chame o Espírito Santo. Chama o Espírito Santo para estudar a palavra, chama o Espírito Santo para assistir a vídeos, a pessoas falando sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, para que você não seja enganado. E hoje nós vamos falar muito sobre isso. Eu estou aqui diante da palavra de Deus, falando com vocês sobre a palavra de Deus, de tudo aquilo que o Senhor fala comigo, me ensina. Mas o irmão precisa do Espírito Santo ao lado, então chame o Espírito Santo, não para acreditar em tudo que eu falo, mas para que o Espírito Santo convença você e confirme em você que a palavra que está saindo da minha boca é dele. Amém, meus irmãos? Não podemos ser enganados por ninguém. Nosso professor, nosso mestre, nosso caminho e nossa luz é Jesus, através do seu Espírito Santo que ele deixou para habitar em nós. Amém? Espírito esse que não fica indo e vindo não, tá? Espírito que habita em mim e habita em você e vai criar uma ligação com a verdade. Não interessa quem fala, não interessa quem ouve. Se é pelo Espírito, somos um em Cristo Jesus. Amém? Não se engane mais. Vamos lá. Lição número 4, tema da lição: uma igreja cheia do Espírito Santo. Começando aqui, o que é uma igreja cheia do Espírito Santo? Eu vou tentar ser bem direto e resumido, porque senão eu falo 3 horas aqui, amém, irmão? Eu gosto de falar e gosto de falar da palavra de Deus, mas eu vou tentar ser bem direto. Então, meus irmãos, não fiquem chateados com alguma coisa que eu falar que possa parecer muito duro. Mais uma vez, eu chamo a atenção dos irmãos. A minha boca vai falar, meus irmãos, como diz a palavra de Deus, do que está cheio o meu coração, do que o Senhor tem me mostrado, me revelado e me ensinado. Então, o Espírito Santo que habita em mim e que habita em você vai te confirmar em nome de Jesus, se essa for a verdade saída da minha boca. Amém? Então, uma igreja cheia do Espírito Santo, meus irmãos, é uma igreja cheia de Deus. O Espírito Santo é o Espírito do próprio Deus, que é um só em plenitude com o Filho e com o Pai. O Espírito Santo é a presença de Deus em nossas vidas. É o próprio Deus e seu Filho morando em nós, nos ensinando, nos revelando, nos capacitando com poder, com dons, com tudo que precisamos para conseguirmos nos separar deste mundo, nos destacarmos, porque é um destaque, é um contraste muito grande. Onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Onde era muito treva, vai ser muita luz, e onde estava muito sujo e poluído, vai estar muito limpo, porque não tem como. Se eu sou morada de Deus, aonde havia ódio, vai haver amor. Aonde havia a separação, vai haver o perdão. Aonde não havia união, vai haver a comunhão, porque essa é a palavra transformadora. Palavra essa que é o próprio Cristo, o verbo vivo, que era Deus, estava com Deus, se fez carne e habitou entre nós. Venceu a morte e o pecado, porque foi só ele que venceu, não foi eu, nem você, nem mais ninguém. Foi somente o Filho de Deus, o Senhor Jesus, que venceu o pecado e a morte. E ele nos enviou, o seu Filho, que venceu o pecado e a morte, subiu e deixou a presença, o Espírito Santo, o Conselheiro, o Consolador, que nos capacita e nos ensina. Para quê? Para que não sejamos enganados, para que andemos no caminho, segundo a verdade
verdade, que é Cristo, a palavra de Deus, e tenhamos vida. Então, meus irmãos, vamos lá. Se o Espírito é um só, se o Cristo Salvador é um só, Deus Criador dos céus e da terra criou tudo, é um só. Os três juntos são um, em plenitude. Por que tem tanta verdade, entre aspas, né, meu irmão? Por que nós temos tantas verdades, tantas doutrinas diferentes, tantas denominações diferentes? Nós temos tradicionais, nós temos os pentecostais, nós temos os neopentecostais, nós temos aí. Tem tanta coisa nova que eu nem sei o nome, que eu também não fico procurando saber. Não me interessa. Mas nós não temos? Nós temos diversas denominações, eu posso citar aqui um montão. Eu me deparei há um tempo atrás com uma placa bem grande, escrito Espiritismo Cristão. Nós vivemos segundo o Evangelho de Cristo, entre aspas, escrito embaixo bem grande. Ou seja, nós temos hoje centros espíritas que vivem segundo os evangelhos de Cristo, mas continuam acreditando em reencarnação, continuam acreditando em tudo que o Espiritismo acredita. Quando eles se sentam à mesa e um ente querido que ainda está esperando a reencarnação aparece, fala com o neto, fala com o sobrinho, fala com o filho, nós sabemos que a palavra de Deus, nós cremos assim. Não estou aqui para ofender ninguém, nem para jogar nada de ninguém. Mas nós, crentes em Cristo Jesus como único e suficiente Salvador, a palavra, a verdade, a única verdade, nós cremos pela sua palavra que quem morreu não volta. Espera o juízo. Mas essas pessoas que creem, que as pessoas estão aguardando para reencarnar, para passar por um novo processo aqui neste mundo, que essa pessoa volta, conversa com os parentes, eles acreditam que estão vivendo segundo o Evangelho de Cristo. Então, é possível, pelo que nós cremos, que o Espírito Santo, que é o próprio Deus, que é o próprio Cristo, deixado pelo próprio Cristo, vai ensinar isso para alguém? Nós não vamos crer nisso, entendemos? Então, por que nós temos que ter o conhecimento do Deus que nós cremos, do Deus que nós servimos? Nós precisamos conhecer. A vida eterna consiste em palavras do próprio Cristo, ainda aqui nesta terra, pouco antes de ser crucificado, na sua oração sacerdotal, a oração mais poderosa que foi feita aqui nesta terra, o nosso Senhor Jesus Cristo disse: é necessário que conheçam o Pai, Criador, único Deus verdadeiro, e a mim, o Filho. Nisto consiste a vida eterna. Então, eu preciso conhecer o meu Deus, o meu Senhor Jesus. E ele, sabendo disso, depois de ter vindo aqui a própria palavra, o próprio verbo, a verdade veio aqui em pessoa, ensinou tudo o que precisamos saber e deixou a sua presença, o seu Espírito, que é ele, habitando em nós, para nos lembrar, nos ensinar, nos revelar, nos capacitar de todo o poder. Então, isso é ser cheio do Espírito Santo. É aquele que conhece o seu Deus mediante a palavra, mediante o nosso Senhor Jesus, que é o único caminho, verdade e vida. Então, você quer ser cheio do Espírito Santo, meu irmão? Seja cheio de Deus, seja cheio de Cristo, seja cheio da palavra. Como é que você vai ser cheio de Deus se você não estuda a palavra? Se você não chama o Espírito Santo para te revelar, te ensinar e te lembrar de tudo que Jesus ensinou? Está claro na palavra. Só é possível ser cheio do Espírito Santo se você for cheio de Deus, ser cheio de Cristo. Jesus disse: a vida eterna consiste em conhecer a Deus, único Deus e verdadeiro, e ao seu Filho. Se você não conhece, você não pode ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo não é algo que vem, pum, aí você roda, aí você fala língua estranha, aí você isso, você aquilo, você sapateia, você pula, você tum, pum, aí vai embora. Não, não é ser cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, falar em língua estranha não é evidência nenhuma de que você é cheio do Espírito Santo. Porque eu conheço pessoas que falam língua estranha, muita coisa. A pessoa não pode abrir a boca dentro da igreja que ela fala língua estranha. E a vida dela é tortinha do lado de fora, com exemplos e testemunhos. Não é uma coisa que é invenção, não. São pessoas que dão volta nos outros, que não pagam suas contas, que dão calote nos outros. É profissional que pega sinal dos outros e não faz o serviço. Como é que essa pessoa pode ser cheia do Espírito Santo, mas ela está dentro da igreja rodando e falando em língua estranha? Meus irmãos, nós precisamos acordar para isso. Mais uma vez, meus irmãos, me perdoem, não estou aqui insultando ninguém. A carapuça vai servir
para quem tem que servir, porque a palavra de Deus é isso, meus irmãos. A palavra de Deus é martelo que quebra pedra. A palavra de Deus é espada que corta, afiada. Não é massagem, nem mentira, é verdade. E a verdade ela liberta, mas ela também é dura. Então, meus irmãos, eu conheço pessoas. Eu sempre cito o exemplo de um pastor que eu conheci pessoas. Eu não conhecia esse pastor. Graças a Deus eu não conhecia esse pastor. Mas eu conheci pessoas que saíram da igreja dele, um grupo grande de pessoas que saiu da igreja dele e foi frequentar e foi começar a participar dos cultos na igreja onde eu congregava, porque descobriram que o pastor deles era adúltero. Ele tinha a família dele dentro da igreja e tinha amante de muito tempo. Mas o culto de libertação daquele pastor era o culto no bairro que mais tinha manifestação de demônio e expulsão de demônio. Ele, nossa, era o pastor que mais expulsava demônio no bairro. O culto de libertação dele era fogo puro. Todo mundo, de tudo que a igreja em volta, ia no culto de libertação daquele pastor adúltero. Aquele pastor adulto falava em língua estranha. Aquele pastor adulto estava sempre entregando uma revelação para alguém. Aquele pastor adulto botava a mão nas pessoas, as pessoas estavam sempre caindo endemoniadas. Agora eu te pergunto, Deus faz isso? Deus habita e Deus faz isso num homem adúltero? Deus ia se escandalizar através de um homem desse? Porque depois, quando a verdade veio à tona, olha só, você imagina a quantidade de pessoas que se perderam por causa disso, que de repente nunca mais vão voltar para o Senhor, porque falaram, é tudo uma mentira. Meus irmãos, o diabo está no nosso meio, com a Bíblia embaixo do braço, vestido de crente, com a Bíblia embaixo do braço, entregando revelamento e profetada. E as pessoas estão achando que é Deus. Por quê? Não tem o Espírito Santo aqui e nem lá. E aí vai todo mundo para o mesmo buraco. Cego guiando cego para o abismo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não podemos mais ser enganados. Não podemos mais ter no nosso meio hoje, agindo contra o reino de Deus, filhos do diabo vestidos de crente dentro da igreja. Sim, meus irmãos. É duro o que eu estou falando, mas tem pessoas que causam dissensões, pessoas que são fofoqueiras, pessoas que só sabem criticar, pessoas que não ajudam em nada, só atrapalham, pessoas que não fazem parte do corpo de Cristo, mas estão em nosso meio, contaminando e atrapalhando. Adúlteros, mentirosos, avarentos, pessoas que só sabem reclamar, pessoas que tratam mal os outros, pessoas que acham que são melhores do que os outros. Meus irmãos, não pode. Deus é amor. Deus é transformação, tá? Se nós temos em nosso meio pessoas ainda assim, elas precisam ser libertas, mas elas não vão ser libertas se não houver o poder de transformação. E o poder de transformação está no Espírito Santo. Mas se não houver o poder de transformação, porque o Evangelho é o poder para salvar, mas o Evangelho tem que vir com poder. O Evangelho tem que vir com cura. O Evangelho tem que vir com transformação. O Evangelho precisa vir com poder. Porque eu e você, sem Cristo, sem Deus, sem o Espírito Santo, não podemos e não vamos conseguir fazer nada. Amém, meus irmãos? Então, o que é ser cheio do Espírito Santo? É ser cheio de Deus. Deus é Pai, Criador de todas as coisas, Filho, Palavra, Evangelho, Salvação, graça e o Espírito Santo, sim, habitará em nós. Não vai e volta, não. Não vai e volta, não. Ele habita em você. Olha que ilustração boa. Pega aí na sua casa uma peneira pequena, bota uma bacia de água, tenta pegar água com essa peneira. Toda vez que você enfia a peneira dentro da água e tira, a água escorre. Você enfia a peneira e tira, a água escorre. Você consegue pegar água com a peneira? Não. Você é a peneira. A água é o Espírito Santo. Como é que você faz essa peneira ficar cheia de água? Mergulha a peneira dentro da água e deixa ela lá, meu irmão. Mergulha a peneira dentro d'água e deixa ela lá. Vai ficar cheia d'água? Vai. Então, meus irmãos, a gente não pode ficar entrando e saindo. A gente não vai conseguir ficar entrando e saindo, porque o Espírito Santo não vai se dar a esse desprazer de permitir que você fique pulando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. Não, Espírito Santo não é brincadeira. Satanás tem preparado uma bacia de água que não é a água da vida para você. E você está entrando, pulando, entrando e saindo e achando que é Espírito Santo. Não é não, meu irmão. Espírito Santo vem e habita em você.
É o próprio Deus que te dá da presença dele, amém? Mediante ao arrependimento, depois de você ter sido convencido pela palavra que é Cristo, que você é pecador e carece da graça de Deus. Você ouve, entende, se arrepende e vive em novidade de vida. Mata, sepulta aquele velho homem que só pratica as obras da carne e passa a produzir frutos do Espírito, porque o Deus único e verdadeiro, que enviou o seu Filho com a verdade, que você se convenceu dela através do poder do Espírito Santo, porque palavra sem poder do Espírito Santo, palavra que não são as palavras de Cristo Jesus, o verbo vivo que desceu do céu, tem efeito nenhum em você de conversão. Mas você ouviu a palavra da verdade, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Foi convencido, se converteu, abandonou o velho homem, morreu, matou o teu velho homem e agora vive em novidade de vida. Aí o próprio Deus pega o Espírito Santo e coloca em você. Não para ficar saindo e entrando, para habitar em você. E aí você vai ser uma peneira mergulhada na água. E com cuidado para que não caia. Porque quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. Fique dentro desta água. Porque se você sair, pecar, não abandonar velhas práticas, né? Não vigiar, você sai da água e fica vazio de novo. E é perigoso. Nós sabemos o que acontece com quem fica vazio. Amém? Satanás vê logo a casa vazia, já entra logo ele mais um montão e aí o teu estado fica pior do que o que era antes. Então, quem um dia provou e participou dos poderes do mundo vindouro, que é nada mais, nada menos, é um dia ter sido transformado em filho de Deus, recebido o Espírito Santo, que fez morada em você. Se um dia você cair e for para o mundo, é impossível que alguém o torne de volta. Só você mesmo, na tua dor, vendo a comida dos porcos e querendo comê-la, que você vai lembrar da casa do teu pai e vai ter que voltar, você mesmo caminhando com as tuas próprias pernas, se humilhar, pedir perdão, e, mediante a sinceridade e a verdade do teu coração, será abraçado, receberá novas sandálias, anel no dedo e túnica. Mas aí é entre você e o Senhor. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos, é ser cheio de Deus. Manifestação alguma prova que você é cheio de Deus. Ser cheio de Deus é ser cheio da palavra, é testemunho, é fruto verdadeiro. Amém, meus irmãos? Agora vamos para o nosso textuário. Nosso textuário está lá em Atos capítulo 4, versículo 31. E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos capítulo 4, versículo 31. Eu vou ler esse mesmo texto, esse mesmo versículo, em uma outra tradução. A tradução NVI, a nova versão internacional. Não é tão nova assim. Essa Bíblia minha eu já tenho desde o ano de 2000. Então já é uma tradução de 25 anos. Mas eu gostaria de ler para os irmãos. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Eu gosto dessa tradução NVI porque ela teve vários ajustes muito bons e muito assertivos. Tudo isso baseado, meus irmãos, não só porque li uma, li outra e gostei mais dessa. Não. Tem estudos. Eu fiz estudos e pesquisas para entender o porquê houve esses ajustes, essas modificações. Quando você lê essa tradução aqui, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eu me incomodei. Não com o moveu-se. O moveu-se dá até para entender que moveu, mas não é tão bem explicado como tremeu. Um terremoto, um pequeno terremoto. Fica mais fácil entender e bem mais, eu acho assertivo, o tremeu do que moveu-se.
mas nem é tanto problema o moveu-se para mim. Mas a palavra ousadia, e que com isso, se você for ver no decorrer de toda a lição, ele também usou a palavra ousadia várias vezes. Se você for ver o significado de ousadia, ela tem um significado duplo, né? É um significado meio ambíguo, porque ousadia significa coragem, mas também significa algo inconsequente, algo que você faz porque está sendo impulsionado, está sendo obrigado, ou então porque alguém tacou a primeira pedra e aí você, sem muito saber o que está acontecendo, você taca a pedra também, entendeu? Então é algo inconsequente, irresponsável. A ousadia, ela também tem esse significado um pouco para esse lado. Me incomodou um pouco, eu fui conferir na outra tradução e aí eu gostei mais, ficou mais assertivo, né? E eu tive mais paz no meu entendimento, que fala o tremeu, né? Um pequeno terremoto, e fala que eles também anunciavam o evangelho corajosamente, tá? Coragem é muito mais assertivo. A coragem é precisa para fazer algo que você sabe que vai ter as tais consequências. Você não está enganado, porque o Senhor Jesus deixou bem claro para eles: vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser mortos, expulsos das igrejas, das sinagogas, dos templos. Eles não foram enganados, eles não chegaram numa situação, meu Deus, vão matar a gente só está falando de Jesus. Não, eles sabiam que quando eles falassem de Jesus, o que ia acontecer com eles foi o que aconteceu lá na porta do Templo Formosa. Já foram presos pelos soldados, levados diante dos sacerdotes, e os sacerdotes falaram: não fala mais de Jesus aqui, ameaçaram eles. Mas eles oraram e falaram: Senhor, o que estão fazendo com a gente? Estão perseguindo a gente, estão falando para a gente não falar do Senhor. Mas o que eles disseram? Não, nós vamos falar. E assim que eles oraram e pediram a Deus que os capacitasse, que os protegesse, que os revestisse, né? Que os guardasse e os dessem poder para pregar a palavra de Deus, o chão tremeu. Deus respondeu para eles. Imagina, o chão treme. Gente, força, motivação. O Senhor impulsionou eles, né? Mais uma vez o Senhor falou: estou aqui, estou com vocês, vai e pregue a minha palavra. E eles ali foram cheios de força, cheios de poder, cheios do Espírito Santo, né? E foram corajosamente, sabendo o que ia acontecer, porque você só precisa de coragem se você sabe que alguma coisa pode dar errado. Você só vai precisar de coragem se você sabe que é difícil, entendeu? Então, ousadia, você não sabe o resultado, você apenas faz. Mas eles sabiam tudo que poderia acontecer e com coragem eles anunciaram a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Verdade prática. A verdade prática: uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão, viu? Ele usou mais uma vez a palavra ousadia, né? Então, uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e tem coragem para testemunhar a Cristo, ok? Eu acredito que a palavra coragem, ela é melhor para ser usada, mas é uma opinião minha, tá bom, meus irmãos? Se você achar que é 6 por meia dúzia, tudo bem, o entendimento vai ser o mesmo. Mas eu estou apenas passando para os irmãos a preocupação de ir bem no cerne da questão, de entender bem o que a gente está lendo, porque isso faz com que a gente, né, vá a fundo do entendimento. E quando eu vejo a palavra ousadia, eu imagino que é algo inconsequente. Já a coragem não. A coragem precisa saber o que lhe aguarda, saber que vai ser difícil, mas mesmo assim você crê que você está fazendo o que é certo, que você precisa fazer. E aí você vai e faz. Amém? Na coragem que só o Espírito Santo pode dar. Vocês lembram que o apóstolo Paulo falou: morrer para mim é lucro, né? Viver para mim é Cristo. Ele se alegrava de tudo de ruim que acontecia com ele, com o corpo dele, por amor a Cristo. Isso é coragem, isso não é ousadia, isso é coragem. Amém? Isso é amar ao Senhor. Viver para mim é Cristo. Morrer para mim é lucro. Quer coragem maior do que essa? Agora, um homem seria capaz de fazer isso se não cresce, se realmente não fosse um com Deus, numa intimidade tão grande ao ponto de nada mais me importa, só viver a Cristo e fazer a vontade de Deus?
Então, meus irmãos, isso é ser cheio do Espírito Santo. Olha, falei um montão sobre ser cheio do Espírito Santo e aqui agora o Senhor traz à minha boca isso, né? Isso é ser cheio do Espírito Santo. Nada mais importa, apenas fazer a vontade de Deus. Ser pai, segundo a vontade de Deus. Ser marido, segundo a vontade de Deus. Ser membro de uma igreja, segundo a vontade de Deus. Ser teu irmão em Cristo Jesus, segundo a vontade de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Amar o meu próximo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É viver, nada mais importa, a não ser como Jesus quer que eu seja. Viver segundo Cristo. Morrer é lucro. O morrer neste mundo ao qual ele está se referindo não é parar de respirar aqui, mas viver eternamente na glória. Amém, meus irmãos? Na nossa introdução, nós vamos ver que ele fala sobre a perseverança da igreja, que a igreja tem que perseverar neste caminho verdadeiro, segundo única e exclusivamente a doutrina de Cristo, não permitindo que entre nada de fora, somente o Espírito Santo conduz em verdade, tá? E ele não vai nos permitir a zona de conforto, como eu já falei muito para os irmãos, que algumas pessoas, eu aceito Jesus, já estou salvo, ela frequenta a igreja, ela louva, ela adora, mas ela não quer saber de compromisso com nada. Ela não é muito aí de usar os seus talentos, os seus dons, vai dar muito trabalho, estou cansado. Ela não usa muito também os seus recursos, às vezes dizima porque acha que é obrigado, se não dizimar o devorador vai vir e vai mexer nas coisas dela. Ela oferta ali um pouquinho, uma moedinha aqui, outra ali. Não estou falando nada para agredir ninguém, meus irmãos. Eu estou falando para você como tem pessoas que aceitam Jesus, eu aceito Jesus. Farinha pouco, meu pirão primeiro, estou salvo. Vou parar de fazer as coisas erradas que eu fazia. Se eu fizer, não vou deixar ninguém ver. Vou mudar minha roupa, vou comprar uma Bíblia bonita, vou para a igreja, vou louvar, vou adorar, vou dar a paz do Senhor. Mas, meus irmãos, essas pessoas vivem alheias, Existem pessoas assim, numa verdadeira zona de conforto, ok? Achando que não precisam falar de Jesus, as pessoas que quiserem que busquem, já tem tanta igreja por aí, já tem tanta gente falando de Jesus, eu não preciso não, eu estou salvo, eu aceitei Jesus, então está tudo certo. Então, o Espírito Santo, meu irmão, você ser cheio do Espírito Santo, você ser cheio de Deus, não deixa você parado, não tem como. Se você está cheio de amor, se você está cheio do Deus que quer salvar, como você não vai usar seus talentos? Como você não vai usar seus recursos, sua força física, seu tempo, no reino, trabalhando no reino, falando de Jesus, ajudando aqueles que falam de Jesus, Porque às vezes uns foram chamados para uma coisa, outros foram chamados para outra, mas todos trabalhando junto no mesmo propósito, de levar a palavra de Deus. Mas se você não faz nada, como é que você pode ser cheio do Espírito Santo? Eu acho difícil acreditar, amém? Saia da zona de conforto, receba o Espírito Santo em você também, ore para que isso aconteça, Orar com poder, a gente também vê isso aqui na introdução, orar com poder, orar crendo, orar baseado com o entendimento da palavra, é por isso que precisamos conhecer a palavra, porque se a gente orar fora da palavra, Deus não tem compromisso com essa oração não, Deus tem compromisso com a palavra, o que ele disse aqui, se você pedir, quando Jesus disse que tudo que você pedir em meu nome, lhe será concedido. Tudo que você pedir em nome de Jesus, não é, meu irmão, colocar em nome de Jesus no final da frase, não. Orar em nome de Jesus é orar em conformidade com a palavra, porque Jesus é a palavra. Então, tudo que você pedir ao Pai que estiver aqui, já discriminado aqui, que é para você pedir, que se você buscar, você vai receber, isso é orar em nome de Jesus. É algo que seja da vontade de Deus, que já está descrito aqui, como vontade de Deus. Aí o Senhor vai cumprir. Por quê? Porque está aqui para você pedir em conformidade com essa palavra. Cheio de Deus, cheio de Cristo, conhecendo a Cristo, conhecendo a palavra, você vai orar com poder, porque a palavra é poder. Amém, meus irmãos? Então, eu espero estar conseguindo passar para os irmãos de uma forma fácil de entender, A igreja também tem que testemunhar, e testemunhar é exatamente isso. O evangelho vem com o poder, poder que transforma, poder que cura, poder que ilumina, poder que limpa,
Amém, meus irmãos? Então, testemunho é isso, é mostrar. O mundo precisa ver o poder de Deus em nossas vidas, a presença de Deus em nossas vidas. E a presença de Deus em nossas vidas transforma-nos, muda quem um dia fomos e nos transforma, ok? E, através de nós, procura levar a transformação até outras pessoas, com poder transformador. Amém, meus irmãos? Nada fica igual aonde Deus chega. E se nós somos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, é impossível chegarmos em algum lugar levando Deus conosco e algo de poderoso não aconteça naquele lugar. Amém? Proclamar o Evangelho com poder. Nós já vimos e já falamos sobre isso. Precisamos orar com poder, orar mediante a palavra de Deus, aí seremos ouvidos e atendidos, e proclamar o Evangelho com poder, com cura, com libertação, através do Senhor Jesus, somente pelo Senhor Jesus, de nenhuma outra forma, só através do Espírito Santo. A palavra pregada de nossa boca terá poder de transformação, a nossa oração, mediante a palavra, terá poder de cura e de transformação, aonde quer que nós formos. Amém? Primeiro tópico, uma igreja perseverante. Ela suporta sofrimentos, Ela não negocia seus valores e ela está convicta de sua fé. Ou seja, é uma igreja que sabe que não vai ser fácil, mas isso não importa. Ela vai ser fortalecida, vai orar com poder, o Espírito Santo vai vir, vai capacitar e ela vai continuar a sua caminhada, mesmo com a dificuldade, mesmo tendo que lutar com o problema. Amém? Não negocia seus valores, ou seja, a verdade é uma só, o Salvador é um só, Deus é um só. Não tem que permitir entrar nenhum valor externo que não esteja em conformidade com a palavra, ok? Por imposição de nada e nem ninguém, Quando Pedro e João foram chamados a atenção, não ensina, não fala mais isso aqui. O que ele disse para aqueles homens? Julguem os senhores. Eu obedeço a vocês ou obedeço a Deus? O que é mais prudente? Obedecer a vocês, homens comuns, ou obedecer ao Criador dos céus e da terra? Então, assim é a nossa posição como igreja. Não interessa de quem venha, meu irmão. Está pedindo para fazer algo contrário à palavra? Você só vai saber também se você conhecer a palavra. Lembra? Então, a gente, para não ser conduzido e não ser enganado fora dos verdadeiros valores de Deus, a gente precisa ser conhecedor. Ok? E aí quando vierem, não, vamos fazer assim, vamos fazer isso aqui, você, não, isso não pode, isso está fora, isso não é de Deus. Então, nós não negociamos os valores verdadeiros, nós não negociamos o Senhor Jesus. Amém? Está convicta de sua fé, é porque não é mais uma crença, uma simples crença, um simples fideísmo. Eu acho que isso aí é certo, então eu vou aqui. Não. É razão já na sua vida. A fé é algo de Deus. Ela passa a fazer parte da sua vida. O que era apenas uma crença, eu acho que é verdade, agora é o seu modo de vida, é o seu estilo de vida dentro de você, Deus morando dentro de você. Não resta nenhuma dúvida mais. Você tem fé, você crê, não há outra esperança, não há outro caminho para você. Isso é a convicção da sua fé. Você é filho de Deus e você vai morar no céu. Amém, meus irmãos? No segundo tópico, nós temos lá que nós precisamos orar com propósito, que nós precisamos orar em unidade e que orando fundamentado na palavra. Precisamos orar com propósito. Precisamos saber qual é o nosso propósito, qual é o nosso alvo e orar por esse alvo. Precisamos orar em unidade, a comunhão. O nosso Senhor Jesus também deixou bem claro na sua oração sacerdotal que sem uma unidade plena entre nós, como irmãos, junto com Ele e com o Pai, nada feito. Você ora por uma coisa, o irmão ora por outra coisa, você ora, o irmão não concorda com você ora por isso, que o irmão também não gosta, não vai chegar a lugar nenhum. Essa igreja não vai chegar em lugar nenhum, nem faz parte do corpo de Cristo, porque enquanto a gente não se acerta aqui, como é que a gente vai estar
em comunhão e em unidade com uma única verdade. Se nós aqui temos tantas verdades diferentes. Então, meus irmãos, não nos suportamos, não nos aceitamos, né? Então, se não houver uma unidade, se nós não orarmos em uma unidade, com um único propósito, em Deus, segundo Cristo, segundo a vontade de Deus, não vamos ser ouvidos, amém? O chão não vai tremer e não vamos ser capacitados e cheios de poder para realizar a obra que precisamos realizar juntos, nós como irmãos, juntamente com o Pai e com o Filho, amém, meus irmãos? Orando fundamentado na palavra, precisamos orar segundo o que está escrito aqui. Eu não posso inventar nada da minha cabeça. Eu não posso querer algo que Deus não quer para mim. Sabe por quê? Deus não vai dar nada para você que te afaste dele, que te afaste da verdade. Não vai receber, esquece. De Deus você só recebe aquilo que é dele, por ele e para ele. Amém, meus irmãos? Então você precisa conhecer a palavra, precisa conhecer ao teu Deus, ao teu Senhor Jesus Salvador, para pedir só o que é da vontade deles, o que vai te conduzir para a vida eterna, não o que vai te matar, amém? Porque Deus não vai te dar arma para se matar, né? Então, meus irmãos, o tópico 3, uma igreja ousada, vamos substituir, uma igreja corajosa no seu testemunho. Amém, meus irmãos? A coragem para enfrentar oposição ao evangelho. Lembre que nós sabemos que é difícil, mas mesmo assim temos coragem de enfrentar as dificuldades pela pregação do evangelho. Coragem no exercício dos dons espirituais. Coragem aqui também fica melhor do que ousadia, porque ousadia é inconsequente. Há pouco tempo, meus irmãos, eu vi um negócio aterrorizante. Eu fiquei muito triste de ver. Um pastor em um enterro, em um sepultamento de um bebê, um caixãozinho desse tamanho, a família acabada, o pai e a mãe tristes demais. Aquele pastor chega, abre aquele caixão, já próximo à cova, pega aquele bebê sem vida e começa a orar para aquele bebê ressuscitar. Meus irmãos, que desespero. E ele passou muito tempo ali e gritando, em nome de Jesus, ressuscita, e a criança não voltou. Meus irmãos, foi Deus que mandou ele fazer isso. Ele foi ousado, mas a ousadia dele não levou ele a lugar nenhum. É uma ação inconsequente, sem direção. Ele não recebeu a direção. Deus conhece o coração dos homens. Se aquela criança ressuscita ali, e aquele homem é um homem que não é de Deus, porque eu creio que não era, porque ele nunca jamais ia tomar uma atitude que o Espírito Santo não mandou ele tomar. Se aquela criança ressuscita, aquele homem ia fazer coisas do arco da velha naquele lugar. Aquele homem ia ser endeusado. E nós sabemos que Deus não divide a glória dele com ninguém. Não conheço aquele homem, mas ele não foi direcionado pelo Espírito Santo para tirar um bebê diante da mãe, do pai, da avó, da família e de todas as pessoas que estavam ali e ficar gritando em nome de Jesus, ressuscita, e aquela criança não ressuscitar. Deus tem compromisso com a palavra. Aquele homem não era a morada do Espírito Santo e agiu por conta própria. Uma ousadia inconsequente. Já a coragem, ela sabe, ela entende todo o resultado disso. Sabe por quê, meu irmão? Porque um homem que ora por uma pessoa morta e ela é ressuscitada, esse homem precisa única e exclusivamente saber, no mais puro do seu íntimo, que não foi ele, que só o Senhor Jesus tem poder para ressuscitar. Esse homem sabe que é só o burrinho, esse homem ou esta mulher, sabe que é só o burrinho que carrega Jesus nos lombos e que a glória é única e exclusivamente de Jesus. Isso é coragem. Tá? Isso é coragem de saber que é apenas um instrumento, um servo do Senhor Jesus, que sabe que sem o Senhor Jesus, sem o poder de Jesus, do Espírito Santo, ele não faz nada e ele não erra quando é direcionado pelo Espírito Santo, quando ele é humilde para ser usado e não para fazer o que quer. Amém? Ter a coragem de ser servo obediente, porque a coisa difícil para a gente é ser obediente.
Isso é coragem. Por isso que eu prefiro a palavra coragem, tá? Não estou criticando aqui, não estou dizendo que está errado, mas eu prefiro a palavra coragem pelo significado das palavras. Amém? E também coragem na exposição da palavra. Ok, meus irmãos? Nós estamos falando aqui da palavra. Nós estamos falando aqui de qualquer coisa, não. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, não palavra da boca de homem. Só porque estudou, decorou os textos tudo, preparou uma pregação toda arrumadinha, tal, de repente até copiou de alguém, e aí vai lá e fala com eloquência, tem presença de palco, mas se não for o Senhor Jesus, o Evangelho de Cristo, pelo poder do Espírito Santo que habita na pessoa, nada feito, meu irmão. Então, coragem na exposição da palavra de Deus. Coragem para pregar a palavra de Deus. Por quê, meus irmãos? Quando você prega a palavra de Deus, sabe o que acontece? Desconforto. Mentira, quando vem a verdade, ela é desmascarada. Sujeira, quando vem a limpeza, todo mundo percebe que está sujo, né? E quando está escuro e tu acende a luz, aí se vê tudo o que está acontecendo, né? Nada fica em oculto diante da verdade. É por isso que a palavra de Deus, ela é um contraste muito grande. É o bem contra o mal. É batalha travada entre verdade e mentira, entre trevas e luz, entre o fedorento e o cheiroso. Meu irmão, fedorento e cheiroso. Outra coisa, entre a sujeira e a limpeza, entre o pecado e a santidade, entre a morte e a vida. Tem como não incomodar? Tem como não incomodar pregando a palavra de Deus, expondo a palavra de Deus? Não tem como. E para pregar a palavra de Deus, você tem que ter coragem. Você tem que saber aonde você está, com quem você está falando e o que você está falando. E você sabe que isso vai incomodar, que pessoas não vão gostar, que pessoas vão torcer a cara, que as pessoas vão te afrontar, que as pessoas vão dizer que você é o sabe-tudo, que você é o santarrão da história. Vai incomodar, meu irmão. A palavra de Deus, entre aspas, pregada, e ninguém se incomoda, ninguém se entristece, ninguém chora, ninguém sai dali pensando bem no que anda fazendo da sua vida, a começar por quem está pregando, porque pense você que alguém que prega a palavra de Deus não sente nada. Se não sente nada, não é a palavra de Deus, porque pode ter certeza, a boca fala do que o coração está cheio. Se teve efeito aqui, se melhorou, mudou, transformou, combateu aqui, é palavra de Deus. Aí sim, teve resultado aqui, ela sai aqui, porque o coração aqui ficou cheio, a mente aqui ficou cheia, incomodou, fixou, tem poder de transformação. Isso é a palavra de Deus. E para pregar a palavra de Deus, tem que ter coragem, meu irmão. Então, meus irmãos, na conclusão desta lição, tem uma outra coisa aqui que eu queria chamar a atenção para os irmãos. Lembrando mais uma vez, não estou aqui criticando, estou trazendo um entendimento um pouco mais profundo, ok, meus irmãos? Nesta lição, vimos o que caracteriza de fato uma igreja. Eu já parava por aqui, mas ele colocou uma igreja pentecostal. Meu irmão, igreja de Cristo não é pentecostal. A igreja de Cristo é a igreja de Cristo. Cristo é suficiente. Cristo não é pentecostal. Cristo é Cristo, a única verdade, o único caminho, verdade e vida. Pentecostal foi o nome dado a um segmento por causa do que aconteceu no dia de Pentecoste. Pentecoste é uma festa do povo judeu que era para pedir a Deus por uma boa colheita, por bons frutos de colheita e para agradecer a colheita que tiveram. Isso é Pentecostes. Aconteceu a descida do Espírito Santo quando o próprio Cristo habitou nas pessoas. Nós, então, usamos esse nome para dar nome a um segmento. Tanto que hoje nós temos tradicionais pentecostais e agora tem os neopentecostais, que são os pentecostais moderninhos. Não é referência para nós. Ser pentecostal não é referência. Referência para nós é Jesus Cristo, meu irmão. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque o autor da lição botou que caracteriza uma igreja pentecostal. Não, meus irmãos, caracteriza uma igreja.
a igreja de Cristo. Ele seria muito mais feliz se ele colocasse que caracteriza de fato a igreja de Cristo, corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Então, não me levem a mal, meus irmãos, mas eu quando vejo, isso salta gritantemente aos meus olhos. Literalmente, o autor puxou ali uma cordinha, uma sardinha para o segmento pentecostal. Amém? Pentecostal não é referência para mim nem para você. A nossa referência, independente de qual denominação, em qual parte do mundo, em qual costume, cultura que eu vivo, é Cristo. Ele vai ser a referência, o caminho, a verdade e a vida para nós sermos salvos e santificados. Amém? Para a vida eterna. Suas características se tornam visíveis e estão diretamente associadas à plenitude do Espírito Santo. Sim, as características elas vão ser ressaltadas porque nós somos moradas de Deus em plenitude. Amém? A primeira igreja não foi perfeita, como o livro de Atos deixa bem claro. Contudo, suas limitações eram superadas por um viver diário sob a capacitação do Espírito Santo. Se queremos de fato ser uma igreja relevante, devemos nos deixar ser cheios do Espírito Santo. Devemos conhecer ao nosso Deus, devemos conhecer o nosso Salvador e devemos viver segundo esta palavra. Isto é ser cheio do Espírito Santo, porque fazendo conforme está aqui, você vai fazer e vai saber o que fazer do jeitinho que está aqui descrito na lição. Amém, meus irmãos? E muito mais, tem muito mais coisa aí, porque a lição é muito pouco para que a gente seja santificado e separado do mundo. O que nós precisamos para saber orar, para saber trabalhar, para saber viver, para poder sermos salvos está aqui, nosso Senhor Jesus, através da palavra, com o nosso professor, o Espírito Santo. Meus irmãos, me perdoem por alguma coisa, mas eu aqui estou falando do que o meu coração está cheio e que o Espírito Santo, que você convidou para o início desta conversa, possa ter deixado bem claro para você tudo aquilo que ele quis te ensinar e o que ele não quis, o que ele quis que você não entendesse. Mas precisamos chamar o Espírito Santo tendo a humildade de saber que o que falamos tem que vir dele e o que você ouve tem que ser confirmado por ele. Amém? O Senhor Jesus tenha misericórdia de nós, nos permita entendê-lo e conhecê-lo e que nos capacite cada vez mais no seu Espírito que habita em nós mediante a nossa conversão, o nosso arrependimento e a nossa vida nova, renascidos em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? A paz do Senhor.